Espero que esteja dando pra ver. Gente, eu tava fazendo umas coisas que eu tinha que fazer, mas eu esqueci. Aí eu tava pensando em como que quando as coisas que a gente aprende começam a ser colocadas em prova, pra ver se a gente aprendeu mesmo, como é uma situação difícil, que talvez isso fique muito sem pé nem cabeça esse vídeo, mas é assim mesmo. E assim, quando a gente tá aprendendo uma matéria, eu li isso em algum lugar, não, enfim, gente, teve uma vez, eu vi em algum lugar que quando o professor tá explicando a matéria, e a gente entende quando o professor tá explicando a matéria, é porque ele emprestou pra gente o raciocínio dele. Só que aí quando a gente vai fazer o trabalho que a gente não consegue entender como é que faz aquilo, sendo que a gente tinha acabado de entender a explicação, é porque a gente não consegue transformar o que o professor estava falando em uma coisa prática. A gente não conseguir transformar um conhecimento numa atitude, sabe? É que nem quando a gente tá nessa caminhada de manter o céu, né? Porque é o que a gente veio fazer aqui, a gente veio amar e servir a Deus. Nessa vida aqui, quando a gente vai aprendendo sobre as virtudes e essas coisas, as nossas virtudes, tudo é colocado em prova. Nossa paciência, a nossa castidade, a nossa temperança, tô tentando lembrar das outras virtudes, a nossa fortaleza, tá? Pô, tudo é colocado à prova. E como que isso é colocado à prova? Em situações contrárias. E quando isso aparece, as situações vêm na nossa frente, a gente tem uma escolha entre fazer o que a nossa carne quer, que é agir conforme a nossa natureza, que às vezes a nossa natureza é ser grosseira, é ser impaciente, é ser preguiçosa, gulosa, ou agir conforme a virtude, conforme as virtudes, conforme Deus tinha programado a gente. Mas aí a gente foi lá e fez besteira, e agora a gente é inclinado pro pecado. Ou a gente escolhe agir conforme a carne, ou agir conforme o Espírito. Só que pra gente agir conforme o Espírito, a gente tem que contrariar a nossa carne. E isso é como se a carne gritasse quando a gente se contraria. Ainda mais quando a gente já se acostumou a dar constantemente o que a carne quer. Porque quando a gente fala não, é que nem pra criança mimada. Quando a gente fala não, ela faz um escândalo. Aí a carne faz o quê? Um escândalo. Aí eu tava pensando nisso, não nisso, mas me veio a questão do propósito. Que tipo, a gente faz as coisas na vida tudo por um propósito. Tipo, precisa ter um propósito. Precisa ter um porquê muito bem fundamentado. Senão a gente o tempo todo tá se perdendo, o tempo todo tá tendo crise existencial, porque a gente vê que a gente já sabe que tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Que
tudo uma hora vai passar. O dinheiro vai passar, as pessoas vão passar, as dores vão passar, as felicidades vão passar. Absolutamente tudo vai passar. Então, pra que eu vou fazer alguma coisa? Se vai passar, entendeu? Tipo, se uma hora vai virar pó de novo, pra que eu vou... Sabe? Não tem muito um sentido, assim. Se a gente não procurar entender qual é a nossa vocação, o porquê que Deus... Qual é o propósito? o nosso propósito, o que Deus já escreveu pra gente, a gente vai viver nessa constante ansiedade por querer fazer alguma coisa, querer ser útil, querer ter um sentido, querer fazer as coisas, mas não saber o que fazer, porque a gente não tem um propósito, a gente não tem um porquê, não tem um foco, um objetivo. E, tipo, isso parece ser muito óbvio, só que isso era óbvio pra mim, era tipo muito óbvio. Eu leio isso o tempo inteiro, eu escuto isso o tempo inteiro. Por que até agora eu não fiz nada pra mudar isso, tipo, sabe? Porque o momento que a gente... lembrei, olha. O momento que a gente... Não, o propósito é esse. A gente vai ter que agir conforme esse propósito. Vamos supor que a nossa vocação, a minha vocação seja o matrimônio. As minhas ações do dia a dia, o meu comportamento, os meus pensamentos, muita coisa vai ter que ser transformada, vai ter que ser mudada. Isso é natural, né? A gente o tempo todo tem que estar melhorando, isso é natural. Só que esse melhorar, quando a gente tem, não é somente, eu quero ser uma pessoa melhor porque eu acho que eu sou uma pessoa muito grosseira, então eu acho que eu devo ser mais paciente. Só que se isso não tiver um motivo, uma razão, se não tiver uma razão para ser paciente, sabe? Eu vou ser paciente pra quê? Sabe? Pra que eu vou fazer força pra adquirir uma virtude? Uma hora vai tudo acabar. Sabe? Eu não sei se tá dando pra entender onde é que eu quero chegar. Mas eu não sei, que isso me pegou de jeito agora. Tipo, de jeito mesmo, sabe? É a falta de propósito, falta de sentido. É o não estar fincada na realidade, não ter aceitado a realidade que faz a gente ter essa ansiedade. Porque a ansiedade, o medo, a gente sabe o que é. Tipo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de... Eu tenho medo de altura, por quê? Porque eu tenho medo de cair de lá, de cair, não sei o que, e morrer. A ansiedade é um medo, só que a gente não sabe exatamente do que. A gente tem medo de alguma coisa ruim, mas a gente não tem ideia do que é. E essa ansiedade que a gente tem, muitas vezes durante o dia, fazendo as coisas, é porque não tá fazendo sentido. A vida não tá tendo um porquê. Não é profunda, é muito rasa. Então a gente está constantemente ansioso, porque a gente precisa de mais. Nós somos seres espirituais, a nossa alma precisa de mais. E quando a gente só vive pro terreno, a nossa alma começa a gritar porque ela tá com saudade de Deus. E a gente não quer dar isso pra alma, porque a gente quer escutar a carne. Aí eu entrei em outro mérito, só que, tipo, sabe, é isso, o demônio, ele... Caraca, tá tudo ligando de certa forma e ao mesmo tempo continua enrolado na minha cabeça. Mas, tipo, o demônio ele não tem outra função nessa vida a não se levar a gente pro inferno. Ele não consegue machucar Deus, então ele vai machucar quem Deus ama, que nem o agiota. Agiota, quando você tá devendo ele não vai machucar você. Ele não vai mandar te bater. Por quê? Porque é você que deu. Você vai ficar machucado, maneiro, beleza. Mas e aí? Não vai ferir, não vai, sabe, fazer ele sofrer de verdade.
Agora, quer machucar alguém? Vai na pessoa que ela ama. Vai no pai, vai na mãe, vai na esposa, vai no filho. Aí tu vai ver aquele pessoa sofrendo. É isso que Satanás faz. Ele não vai machucar em si você, ele vai machucar você. Veja, Satanás faz isso. Ele não consegue machucar a Deus, ele não pode machucar a Deus. Porque Deus é Deus, sabe? Tipo, ele é o criador de tudo. Foi Deus quem fez, no princípio, Lúcifer, sabe? Para ser o anjo da luz, o maior anjo da luz, mas ele não quis ser o que Deus queria que ele fosse. Ele não quis, ele se rebelou. E como ele não consegue machucar Deus, ele vai fazer que nem o agiota. Vai machucar quem Deus ama. E quem Deus ama? O ser humano. Aí o que ele faz? Ele faz a gente ficar distraído. Distraído. Um vídeo aqui, um vídeo ali. Uma saída aqui para conversar sobre nada com os amigos. Ou então eu vou ali na missa, mas aí eu vou ficar pensando no menininho que tá atrás de mim, que eu sei que ele tá olhando para mim. Ou então eu vou, sabe, sempre uma distração atrás de distração. A vida meio que fica no automático. Aí ele vai distraindo a gente. Isso vai gerando uma ansiedade. De não sei para onde estou indo, não sei o que estou fazendo, só que a gente não sabe que isso está acontecendo. Porque ele tenta mascarar isso com mais distração. Distração atrás de distração. A carne pede, a gente faz. A carne pede, a gente faz. Mas não ao ponto de fazer a gente sofrer fisicamente. Mas a gente sofre emocionalmente, psicologicamente, sem perceber. A gente cai numa depressão, a gente cai num transtorno de ansiedade, desenvolve uma bipolaridade. Ou TDAH, eu nem sempre entra. TDAH é... TDAH TD, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não, TDAH não sei, mas sabe esses mais emocional? Não é muito uma parada cognitiva. Tô viajando aqui. Mas enfim, porque se a gente não tem um propósito fincado assim, a gente não tem... Se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não tem a razão da nossa existência clara na nossa mente, constantemente sendo relembrada que nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para amar e servir a Deus, que aqui na Terra a gente é estrangeiro, a gente não está constantemente lembrando disso, a gente vai perder o céu, porque a vida vai passar. As oportunidades que Deus dá pra gente vão passar. E no final a gente vai morrer e vamos pro inferno. Porque a gente viveu uma vida distraída, viveu uma vida sem ser quem a gente deve ser, somos filhos de Deus, e a gente vai ser condenado. Só que isso parece ser muito pesado para as pessoas, tipo, parece ser muito pesado. Tipo, você vive uma vida distraída e quando você morre tu vai pro inferno. Tipo, parece ser muito pesado, como se a culpa não fosse nossa disso acontecer. De fato, a culpa é de Satanás mesmo. De Satanás que tá fazendo nós fazer umas paradas que não é para nós fazer. Só que cabe a nós tá sempre relembrando isso. Por isso que a igreja é tão importante. A igreja, tipo, é o corpo místico de Deus. Então vamos... Deixa eu tentar fechar o raciocínio, né? Porque eu não fechei. Enfim, ele vai distraindo tanto a gente. Quando a gente morre sem ter feito nada na vida. Aí se a gente acordou, é porque Deus está dando uma oportunidade pra gente de mudar, de ser melhor, de ser santo, de se arrepender, de voltar pro caminho, porque a nossa existência, a gente existe para amar e servir a Deus. Tipo, a gente existe pra isso. E não é amar e servir a Deus de ficar assim, sabe, o dia inteiro. Oh, meu Deus. Sabe, não é essa parada assim, não. Assim, todo um rolê. Porque quando eu era mais nova, era mais namorada. Mentira, isso é mentira. Porque
há um ano atrás, 2 anos atrás, eu achava que era isso. Portanto, eu pensava no céu e achava que ia ser muito chato ir pro céu, ia ser muito perigoso, tá? Tem até um santo que falava, não sei se é um santo, se era uma pessoa normal, como se o santo fosse uma pessoa normal, né? Falava que, tipo, ele achava que pensava no céu e que ia ser uma coisa chata, não sei o quê. Aí o diretor espiritual dele falou pra ele parar de pensar no céu. Porque, cara, o céu é tão bom que a gente não consegue nem imaginar. E a gente é tão limitado que a gente acha que a felicidade está nas coisas do mundo. Então, quando a gente pensa no céu, a gente acha que é uma coisa muito, muito chata, porque parece ser tudo muito chato. No... Ai, enfim, isso é um outro assunto, um outro rolê. Mas, enfim, que a gente vive ansioso porque a gente se perdeu em quem a gente é. A gente se perdeu, a gente não sabe mais quem a gente é, o porquê a gente existe. Porque a gente nasceu para amar e servir a Deus, só que a gente não sabe o que é amar e servir a Deus. Nas catequeses ninguém ensina o que é amar e servir a Deus. Isso é também outro assunto. Sabe, a gente não tem isso na nossa mão. Como que a gente acha o nosso propósito? Como que a gente discerne qual é a nossa vocação? Como que a gente faz para achar alguém que vai ajudar a gente a fazer isso? Cara, a internet é um campo muito vasto. E a internet é uma coisa muito boa. Se você sabe usar, eu particularmente, eu não sei usar a internet. Eu não sei usar porque eu acumulo muita informação dentro da minha cabeça e acaba ficando tudo muito enrolado. E isso é muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. Porque quando você tem muita informação, você não sabe muito pra onde ir. Porque tá demais saber. Mas enfim, a gente precisa de um propósito, precisa firmar um propósito e parar de se distrair. E, cara, se tudo foi feito pra mais servir a Deus, a ciência foi feita pra gente conseguir amar. Caraca, graças a Deus eu tô conseguindo esquentar. Eu tava com muito frio e agora tô ficando com calor falando disso. Que bom, que bom. Eu tava com muito frio, tipo, um frio absurdo. A ciência também foi feita para mais servir a Deus. Então a gente tem o conhecimento do que a dopamina faz com o nosso cérebro, do que a falta da serotonina faz com o nosso cérebro, do que a má alimentação faz com o nosso cérebro, do que esse rolar filho o dia inteiro tá fazendo com o nosso cérebro. Eu tenho um termo, brain rot, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza sim, eu sei que é esse termo. Só que eu tenho vergonha de falar que eu sei, porque caso esteja errado eu vou estar passando vergonha, entendeu? Então, enfim. Que é como se o cérebro estivesse apodrecendo, a nossa capacidade de focar está diminuindo por causa desse estímulo constante. A gente está o tempo todo querendo mais e mais e mais e mais e mais. Porque é uma dopamina muito rápida, é barato. É uma sensação de prazer muito rápida que dá na gente. E quando a gente faz qualquer coisa que seja mais devagar, que exija um pouco mais da gente, a gente não consegue fazer. Porque o cérebro tá viciado. Não tá viciado, não se classifica como um vício ainda, mais, né? Ainda. Porque se a gente for parar para investigar,